Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender um pouco mais de geometria. O conteúdo é volume do cilindro. Primeiramente, o que é volume? Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. A unidade de medida mais utilizada é o metro cúbico. Lembrando que um metro cúbico corresponde a o volume de um cubo que tem 1 metro de aresta. Isso quer dizer, o comprimento, a largura e a altura, todos têm 1 metro. Então, volume e capacidade. Imagine uma caixa d'água, que tem a capacidade para 1000 litros de água. Então, essa mesma quantidade de água cabe em um cubo que tem 1 metro, de aresta. Então, existe essa relação muito importante que diz que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. As unidades de medida de volume são essas. Temos aqui o metro cúbico como sendo a principal e temos os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Para transformar de uma unidade que esteja mais à esquerda para uma que está à direita, imediatamente à sua direita, você vai multiplicar por 1000. Se você quiser transformar de uma unidade que está mais à direita nessa tabela para uma unidade imediatamente anterior a ela, você tem que dividir por 1000. Temos também as unidades de medida de capacidade, onde o litro é a principal. À direita do litro temos os submúltiplos e à esquerda temos os múltiplos do litro. Para transformar de uma unidade que está mais à esquerda para imediatamente posterior a ela, multiplicamos por 10 e para transformar ao contrário, dividimos por 10. Então, o que é um cilindro? O cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então, a figura é essa aqui. Então, temos os elementos muito importantes no cilindro. O primeiro é o raio, que é essa medida que liga o centro a qualquer ponto da periferia, do círculo, da base. De uma das bases, no caso, que existem duas bases, E temos também outra medida importante que é a altura representada por h. É a distância entre as duas bases. Outra medida também é o diâmetro, que corresponde a o dobro do raio. Dizemos que D é igual a 2R. Então, tem alguns cilindros que recebem nomes especiais. Tem um cilindro reto, que é essa figurinha aqui. Temos o cilindro equilátero, que tem uma característica, A altura dele corresponde a 2R, que é justamente o diâmetro, Então, dizemos que o diâmetro é igual à altura. Toda vez que o cilindro tem essa característica, é chamado de cilindro equilátero. E temos ainda o cilindro oblíquo, que ele fica assim, como está mostrando aqui, é inclinado, na figura azul. Então, para calcular o volume de qualquer cilindro, usamos a seguinte fórmula, que é V igual π vezes R ao quadrado vezes H, onde V representa o volume, R representa o raio da base e H representa a altura. Lembrando que o valor aproximado para π é 3,14. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, determine o volume de um cilindro cujo raio mede 5 centímetros e a altura 12 centímetros. Então, a figura é essa. Então, usando a fórmula, vai ficar V igual 3,14 vezes o raio, que é 5, ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Fazendo primeiramente a potência, que é 5 ao quadrado, dá 25. E aí multiplicamos 3,14 por 25, vai dar 78,5. Aí vezes 12, vai dar 942 centímetros cúbicos. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Vamos calcular o volume de uma piscina que tem 2 metros de diâmetro e 0,5 metros de altura, ou seja, 50 centímetros de altura. Em seguida, determinar a capacidade em litros. Então, a piscina é essa.
a altura é de 0,5 metros e o raio, como o diâmetro mede 2 metros, o raio vai medir 1 metro, né? Porque é a metade. Então, aplicando a fórmula, fica V igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, o raio é 1, vezes a altura 0,5. Então, fazendo logo a potência, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E aí, multiplicando 3,14 por 0,5, vamos obter 1,57 metros cúbicos. Como a gente sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então, multiplicando por 1.000, vai dar 1.570 litros, né? O volume. Quer dizer, nessa piscina cabem 1.570 litros. Pouco mais de 1.500 litros, né? Então, pessoal, como matemática a gente só aprende praticando, você pode pausar o vídeo e responder essas 4 questões. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha lhe ajudado de alguma forma e até a próxima.